quase todos os dias aí a gente está se falando por alguma coisa, mas que bom que a gente está aqui junto, né? Que a gente vai conversar aí e cada vez mais nos conhecermos, trocarmos, né? Então, fico feliz de estarmos todos aqui. Vero. Não sei. Deixa eu falar aqui. A gente já faz o vídeo do manifesto agora. Boa noite. Também, só para saudar um pouco, né, quem está chegando, boa noite a todos e todas. Eu sou a Verônica, e então, assim, enquanto estão entrando aqui, a gente queria compartilhar com vocês um nosso vídeo, que é o nosso manifesto. Assim, a gente já vai entrando um pouco no clima dessa noite, né, do que a gente veio fazer aqui, e assim, se preparar, né, para esse momento, assim, que, assim, gerou em tantos, assim, da nossa rede, também para aqueles que estão chegando, assim, uma certa expectativa, né? Então, a gente se prepara assistindo, tá bom? Juntos. Vero, também vi a Luciana, que está aí com papelzinho e caneta, né? Então, se todo mundo também, né, quem puder aí pegar papelzinho e caneta para anotar também um pouquinho, né, do que a gente vai conversar por aqui. É muito importante. Pode, Nina. Vivemos em uma sociedade orientada pela ilusão da separação, pela competição, pela concorrência e pela escassez, onde convencer significa vencer o outro por completo, e o sucesso se mede pelo que se tem, abrindo mão do que essencialmente se é. Crise ética, crise política, crise social, uma profunda crise sistêmica, afastando o indivíduo do ser, um modelo que não se sustenta mais. É chegado o momento de despertar a consciência para um olhar mais humano, um resgate radical sustentado pela compreensão de que intersomos. E para interser é preciso encontrar, reencontrar consigo mesmo para encontrar com o outro, ou melhor, o eu se encontrando num outro eu, um mundo onde cada indivíduo constitui em si uma unidade, que ao encontrar-se com outra unidade e juntos descobrirem um sentido comum para este encontro, constitui uma comunidade, um mundo onde a cultura do encontro é o que aciona a potência de ser humano, do individual à comunidade global, transformando estruturalmente a forma de pensar e fazer negócios, fazendo emergir uma nova cultura econômica, catalisadora da erradicação da pobreza, promovendo um fluxo infinito entre oportunidades e vulnerabilidades, criando assim a comunhão de bens, comunhão de talentos, comunhão da própria vida. Por fim, uma economia de comunhão, por um mundo mais justo, regenerativo e fraterno. Boa noite para quem está chegando, né? Quem já estava também. Então, assim, talvez alguns já tenham conhecido esse vídeo, né? Nosso manifesto, para alguns é novo, para alguns já tinham visto, mas não sei, para mim vem sempre isso aqui, né? Que é uma novidade que a gente traz, né? E assim como eu, então eu sou a Verônica, quem ainda não me conhece, eu sou a Verônica, eu estou falando aqui do Piauí, de Teresina, Piauí, e eu junto com tantos outros, né, aqui do Brasil, né, a gente faz parte, né, desse grande movimento que é a economia de comunhão. E hoje à noite a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, sobre a economia de comunhão, um pouco mais profundamente, mas também o nosso ponto de partida né, vocês viram no nosso convite que é o guia de impacto, né? Então, o que é isso, né? Que guia é isso? Que guia é esse?
por que um guia, né? A quem se destina, quando usar, e o que é o impacto também da EDC, né? O que traz esse guia, assim, também de novidade. Isso, com certeza, né, fruto, né, porque a gente tem uma história, então é o fruto, né, desse percurso que a gente percorreu, né, nesses 30 anos de economia de comunhão. Mas eu queria chamar a Maria Helena e o Emílio, que eles vão ser esses nossos, assim, que vão fazer a gente mergulhar, né, aprofundar, né, a realidade de EDC, economia de comunhão, e conhecer essa novidade que é o Guia do Impacto. Boa noite a todos e todas. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Alegria estar com vocês. Sim. Boa noite, boa noite. Todos. Quanta gente boa. Alguém falou. Certo. Então, a gente queria agradecer muito o tempo de vocês, de estarem aqui conosco nessa noite. A gente sabe que estamos num momento de cansaço já do virtual. Esperamos que sejam os últimos, que sejam apenas no virtual. E estamos aqui para compartilhar com vocês um resultado de um trabalho que a gente vem fazendo nos últimos períodos, de procurar objetivar a linguagem da economia de comunhão de uma forma que se torne mais acessível a um dos seus públicos mais importantes, que é o público empreendedor, né, Emílio? Exatamente. Esse trabalho, ele foi... não é um trabalho de uma equipe reduzida, né? Acho que não só a diretoria, todos os colaboradores, a gente fez trabalho de também entrevistas, buscou profissionais. Então, ao longo de todo 2021, foi um ano, assim, bem intenso, onde, claro, a gente chega numa proposta que, com certeza, com o passar, né, com a vida, a gente vai afiando e vai evoluindo e vai absorvendo de uma maneira melhor. Então, é um convite, assim, para todos nós, inclusive nós da diretoria que participamos do processo. Muitas vezes a gente se vê naquela, como é que a gente se apresenta, às vezes em algum evento mais aberto, e a gente está com esse autotreinamento. Então, a gente aqui, na verdade, está em família e quer compartilhar com vocês o resultado desse trabalho. E a Lelê vai fazer essa primeira parte, um pouco só reforçando para aqueles que não tiveram a possibilidade de ouvir. A gente não vai repetir o que a justificativa de marca, só vai reforçar um pouquinho como é que ficou a narrativa e o posicionamento, para dar uma base para todo mundo que está chegando agora. Acho que todo mundo já viu a nova marca, né, Lelê? E agora, sim, acho que a Lelê agora pode nos contar brevemente, assim, principalmente para quem já viu, né, recordar, e para os novos conhecerem. Ok. Meninas, Verônica, você pode, por gentileza, projetar o PPT? Então, alguns de vocês já estiveram presentes, a gente fez um momento de apresentação do que a gente está chamando de novo posicionamento da economia de comunhão. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade, a gente pede paciência para aqueles que já escutaram, porque a maior parte dos que estão aqui não estiveram nos outros eventos, então eu vou percorrer brevemente esse novo posicionamento, que, como o Emílio falou, foi o resultado de um trabalho muito cuidadoso, de entrevistas que muitos de vocês participaram, que a gente fez com mediação de profissionais, né? E também nosso trabalho de recuperação do discurso de fundação da economia de comunhão e todos os aspectos que são centrais. Verônica, será que teria como colocar no modo apresentação? Porque está projetando o PPT. Qualquer coisa eu posso pegar aqui a apresentação. Eu posso pegar aqui. Só um minutinho, que eu acho que está projetando... Mas não está aparecendo, não? Tela cheia? Não está aparecendo tela cheia, mas não tem problema. Eu posso agora? Não. Mas eu pego aqui também. Vamos, só um pouquinho de paciência,
porque no online a gente tem essas dificuldades. Vamos ver. Só um minutinho. Uma última tentativa aqui, Lele. Só um minutinho. Não, tranquilo. Eu também estou salvando aqui. Pronto, agora foi. Foi? Agora foi. Foi. Foi? Tá bom. Obrigada, Verônica. Então, aqui tem a nossa nova logomarca e a nossa nova apresentação institucional. Pode passar, por favor? Então, quem somos, né? O que é a economia de comunhão? Pode passando. É esse movimento global que vive pela erradicação da pobreza, por um mundo mais justo, regenerativo e fraterno. Essas palavras estão na moda, mas a gente realmente entende que o significado delas é bem profundo e na sequência a gente vai dizer o que significa para a EDC esse mundo mais justo, regenerativo e fraterno. E nós acreditamos que para erradicar a pobreza é preciso uma nova forma de pensar e fazer negócios, né? Então, a gente reúne pessoas e organizações que orientam empresas, o trabalho e suas escolhas de vida por este propósito. Pode passar. E essa palavra que a gente brinca de $1 milhão, né? Todo mundo pergunta o que é comunhão, aí a gente tenta explicar, e a gente vai se enrolando, né? Então, aqui a gente arriscou uma definição de comunhão. Uma coisa muito importante é que vocês sintam-se bastante livres para fazer feedbacks, para dar sugestões, porque esse não é um trabalho acabado, é um trabalho de constante construção e de melhora constante, né? Então, é muito importante que vocês sejam sinceros nas percepções de vocês, porque nós estamos oferecendo aqui aquilo que a gente conseguiu captar, mas é uma construção contínua. Então, o que é a comunhão? A potência do ser humano emerge do encontro, né? Do encontro, da cultura do encontro. Por isso, para nós, comunhão significa uma cultura de encontro, capaz de promover na vida e na economia a conexão entre oportunidades e vulnerabilidades. Podemos continuar. Então, o que significa esse mundo mais justo para a EDC? É justamente essa busca pela equidade, pela redistribuição sistêmica da abundância. Essa redistribuição sistêmica significa o quê? A gente, como economia de comunhão, quando fomos fundados em 91 por Chiara Lubich, que nós nascemos para que não houvessem mais pessoas em situação de vulnerabilidade entre nós. A EDC foi fundada com o objetivo de restaurar uma equidade social. E essa redistribuição sistêmica da abundância significa reconhecer que no mundo há recursos para todas as pessoas, mas eles precisam ser redistribuídos. E nós fazemos a redistribuição com as nossas próprias mãos, mas também devemos buscar que essa redistribuição se torne um novo desenho sistêmico, né? De modo que todas as pessoas possam acessar aquilo que precisam, a partir desse resgate também dos valores humanos que são compartilhados entre todas as pessoas do planeta. A fraternidade é essa compreensão que nós somos membros de uma única comunidade global. Isso é o ponto, é a base da economia de comunhão. Nós nos compreendemos como uma grande comunidade global e nós procuramos nos conectar um com os outros de forma respeitosa e empática. E regeneração, que vai muito além do conceito de sustentabilidade. A regeneração é orientada por uma nova consciência, uma nova forma de viver, que justamente busca pensar numa prosperidade e numa sobriedade, né? Nós temos a cultura da sobriedade, do respeito pelo cosmos, do respeito pela natureza, e os nossos negócios, as nossas escolhas de vida devem ter no centro essa compreensão de regeneração, né? Tudo aquilo que eu faço deve ser o mais sóbrio possível, e tudo aquilo que eu retiro, eu tenho que procurar devolver e compartilhar, comungar de alguma forma, do meio ambiente, do sistema, da vida. Pode passar, por favor. Quais são as 4... vocês todos já ouviram falar dos objetivos do milênio. Quais são as ODSs da economia de comunhão? A erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, o trabalho decente e o crescimento econômico e parcerias. Pode passar, por favor. A missão e visão, né, da EBC.
A missão, conectar pessoas, compartilhar propósitos e recursos, através disso concretizar a comunhão. Pode passar. A visão, até 2026, queremos fazer a diferença na erradicação da pobreza no Brasil. Pode passar. E através de que valores? Quais são os valores centrais para qualquer pessoa? Acabou o som? Ou é só o da Ana Maria? Vocês estão me ouvindo? Estamos te escutando. Sim. Tá, acho que Ana Maria, acho que é o seu. O que significa esses valores aqui? Compõem tanto a EDC enquanto instituição, enquanto movimento, mas cada um de nós busca construir esse mundo mais justo, regenerativo e fraterno a partir desses 4 valores: a coerência, essa busca constante entre o alinhamento entre a intenção, o pensamento, a fala, a ação, a reciprocidade, acolhemos um ao outro na diversidade como parte de nós, num fluxo contínuo entre dar e receber, interdependência, somos interconectados entre nós com a natureza, com o cosmos, e a fraternidade. Cada pessoa tem uma potencialidade dentro de si, e nós nos conectando como uma grande comunidade, fazemos emergir essa potencialidade existente em cada pessoa. Pode passar, por favor. E aí, aqui a gente fez uma pesquisa muito importante dentro desses movimentos, né, das novas economias, que tem por aí hoje inúmeras iniciativas e organizações que conhecemos: Sistema B, Capitalismo Consciente, Economia Circular, Economia Compartilhada, Economia Solidária. Cada um desses movimentos trazem uma proposta que é muito importante para a restauração sistêmica, para uma busca de uma maior equidade social, pela construção de uma nova cultura econômica. E nós procuramos pesquisar qual que é a contribuição da EDC, né? É a comunhão, mas o que significa essa comunhão? Como é que isso se traduz? Qual que é a proposta de valor? O senso de comunidade global, que isso é muito enraizado dentro da EDC, a cultura do encontro e a conexão entre vulnerabilidades e oportunidades. O que isso gera? Comunhão de bens, comunhão da própria vida, e essa ferramenta potente de transformação na forma de pensar e fazer negócios. Pode passar. Quais são as 3 linhas de atuação da EDC? Empreendedorismo com propósito em EDC, que é a rede global de empresas, empreendedores e empreendedoras. A conexão entre oportunidades e vulnerabilidades. Nós realizamos projetos, né, de florescimento humano focados no empreendedorismo com comunidades vulnerabilizadas. E o engajamento cultural. Para mudar o mundo, a gente precisa mudar a cultura, né? Então, para isso, a gente tem toda essa nossa rede da EDC espalhada pelo Brasil, que procura promover diversas ações, iniciativas, e também a produção de conteúdo acadêmico. Pode passar. As nossas iniciativas hoje por um mundo mais justo, regenerativo e fraterno no Brasil, aqui eu vou fazer só um resumo. Quem tiver interesse pode visitar o site. O foco de hoje não é instituição, mas é o guia de impacto, né? Eu só estou aqui dando uma recordadinha, né? Como é que a gente financia a Ampecom hoje? E eu tenho, assim, muita alegria de dizer isso, porque hoje no mundo, o que mais é difícil é financiamento de iniciativas que não são econômicas. Nós somos uma organização que não tem como objetivo lucro, né? A Ampecom e a economia de comunhão enquanto movimento econômico. E como é que a gente se financia? Nós nos financiamos com uma grande ação de financiamento coletivo anual, que acontece todos os anos, né? Anual todos os anos, que as pessoas compartilham recursos, né? Isso é uma coisa muito bonita, porque nós temos doações de R$10, de R$20, de R$100 mil, né, de R$40 mil, R$20 mil, e todas essas doações são importantes, né, porque as pessoas que doam entendem que estão compartilhando recursos com uma grande comunidade global. Não é uma ação de filantropia. Você não está depositando dinheiro num projeto que vai chegar lá onde você não conhece, né? Mesmo os projetos que são administrados pela Ampecom, pela Associação Nacional por uma Economia de Comunhão, nós buscamos, na construção do projeto, construir o projeto com a comunidade, construir o projeto para a comunidade, com a comunidade, estabelecendo essa relação pessoal em cada projeto. Os nossos empreendedores de economia de comunhão são convidados para conhecerem os projetos. Então, existe esse senso de comunidade que nos caracteriza. Pode passar.
Aqui tem pode passar, Vera, obrigada. Tem uma pincelada aqui em valores muito pequenos que a gente tem se esforçado muito de colher tanto os impactos quantitativos quanto qualitativos das ações da EDC. Por isso, o convite para a noite de hoje é para a gente justamente fortalecer essa nossa cultura de colher os impactos, observar os impactos e monitorar aquilo que nós estamos realizando de bem para a sociedade. Então, aqui tem um quadro geral dos impactos dos nossos projetos nesse período de 2016 a 2021. Vocês podem encontrar tudo isso no site, tem prestação de contas no centavo, eu não vou me aprofundar porque não é o objetivo da noite, pode passar. E aqui a informação, né? No ano de crise, de pandemia, a EDC do Brasil movimentou R$1 milhão, né, o ano passado, de recursos que passaram pela Ampecom. E nós sabemos que cada empreendedor, na sua ação local, movimenta muito mais recurso do que isso. Não recurso necessariamente financeiro, mas recurso de tempo, recurso de dedicação, recursos inúmeros que nós queremos convidá-los a quantificar, que o Emílio vai explicar mais para frente. Então, esse número aqui pode parecer pequeno, mas para a gente é um esforço muito grande de trabalho de muitas pessoas que acreditam nessa causa. Pode passar? Aqui nós temos os polos, né, no mundo, uma rápida notícia, são 7 que estão ativos, e aqui no Brasil a gente tem o polo Espartaco, que passou por uma reconfiguração, está ainda em processo de reconfiguração, está em crescimento, né, que tem quase 4 mil acionistas, 11 empresas, 6 galpões, sede social e uma associação. Pode passar, por favor. Temos a nossa rede nacional, que muitos de vocês compõem, que são essas pessoas que dão vida à economia de comunhão nos territórios, nas comunidades, através de diversas iniciativas. São 105 pessoas presentes em 14 estados no Brasil. Pode passar, por favor. E o nosso Centro Filadélfia, que também está passando por uma fase de reconfiguração e repaginação, e vai surgir com força total, inclusive com a publicação, estou dando um spoiler, de um livro da economia de comunhão, feita por autores brasileiros, nós estamos muito felizes, um livro lindo, rápido, rasteiro, que você vai pegar, sentar e ler em uma semana sobre a EDC, né, que deve ser publicado no final desse primeiro semestre do ano, mas é só um spoiler, mais tarde vocês vão receber notícias. Pronto, aqui eu faço um convite para vocês conhecerem o Comunhão em Ação, que é essa campanha de financiamento coletivo anual, que ela acontece de forma de um esforço de chamado, né, público, geralmente no segundo semestre, mas ela é contínua. Existem muitos empreendedores que doam recurso todo mês, alguns que doam no começo do ano, e pessoas, né, não só empreendedores, temos aposentados, né, senhoras que doam parte da sua aposentadoria para o Comunhão em Ação, e isso nos enche de alegria e também de responsabilidade pela gestão do recurso. Pode passar. Aqui nós temos um número da rede, que a gente acha que está baixo, por isso que a gente também está aqui nessa conversa essa noite, né? A gente sente que tem potencial de escalar isso muito, basta ver o número de pessoas que são impactadas pela EDC, são 42 mil, né? Que a gente impactou nos últimos 7 anos. Então, é um impacto grande, né? Isso não é um número chutado. Então, a gente sente que tem que robustecer essa rede, né? Por isso, esse convite para essa reflexão essa noite. Pode passar, Verônica. Agora, eu passo a bola para o Emílio, que vai entrar no assunto mesmo dessa noite, que é o guia de impacto, que está dentro dessa proposta de uma atualização da EDC e de um novo posicionamento. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Que legal. Pessoal, que alegria estar aqui com vocês. A minha parte, assim, fico um pouco apreensivo, porque, na verdade, a gente buscou responder uma questão que a gente era sempre abordado, direto ou indiretamente, inclusive, ao longo dos anos, até eu mesmo fazia essa pergunta. Na prática, assim, como é que eu posso, daqui a pouco, convidar um amigo que não conhece nada e a gente sabe que ele seria uma pessoa que teria uma adesão a um projeto como a EDC nos propõe? Como é que eu convido pessoas de fora? Como é que eu digo
Como é que eu respondo à pergunta? O que fazer para fazer parte da EDC? Eu ganho um certificado? Eu faço um curso? O que eu preciso fazer na prática? Então, isso ficou sempre muito no ar. Então, era mais um convite para conviver conosco, e a pessoa, ao longo do caminho, ia compreendendo a beleza da EDC, ia colocando em prática de acordo com, né, com a sua intuição, com os exemplos que tinha à volta, com os exemplos dos primeiros empresários. Então, a gente agora ousou fazer esse guia de impacto, que seria essa resposta a uma pergunta básica, porém difícil. Então, ofereço a vocês, e depois eu preciso muito que vocês deem feedback, façam perguntas, porque aqui a gente vai convidar vocês, isso aqui é interação, é um convite para que a partir de agora a gente comece a criar um laboratório de experiências, de trocas, de opiniões, porque esse guia, ele não é definitivo, como tudo aqui, a gente vai construindo juntos. Essa é a primeira versão. Então, o porquê de um guia? É um ponto de partida, é uma provocação, é um laboratório, e principalmente ele vai nos forçar, entre aspas, a gente colocar no papel o que a gente faz. E por que colocar no papel? Porque a gente sabe que quando a gente faz parte da EDC, a gente recebeu um chamado, é uma vocação, a gente está aqui porque o coração pede para a gente estar aqui, e pede para que a gente use nosso trabalho, nossa empresa, nosso talento, para contribuir com a mudança social, com uma mudança no mundo. Então, medir para evoluir é um dos itens essenciais que a gente entendeu que o guia pode trazer. Constância, porque é importante, né? A gente ter esse compromisso. A constância e o compromisso andam juntas para que a gente consiga medir e consiga ter um resultado e consiga compartilhar esse resultado, consiga um pouco, assim, ser um pouco mais pragmático na questão das nossas ações enquanto movimento, enquanto grupo, enquanto instituição. Eu vou passar aqui, e essa é uma pergunta muito interessante, né? Quem são as e os empreendedores de EDC? São pessoas especiais, tem que ser muito rico, a empresa tem que ser gigante, X funcionários, eu posso, não posso? Então, a gente fez uma avaliação de que eles têm algumas características em comum. Não é uma carteirinha, não é uma formação, não é faculdade, não é dinheiro. A gente viu esses 4 pontos, que o primeiro, a gente viu consciência pessoal, né? Uma pessoa que ela se reconhece como privilegiada em recursos, saúde, tempo e conhecimento, ou conhecimento. Também essa pessoa ela tem uma consciência sistêmica, que ela entende que faz parte de uma grande comunidade global, que consegue ver que do lado tem pessoas iguais a ela em estado de profunda vulnerabilidade. E tendo essas consciências, surge a vocação, né? Que é um chamado para ser um agente de transformação. A gente percebe onde está e percebe que pode fazer algo, e então a gente é convidado a ser um agente na causa da erradicação da pobreza e das desigualdades. E aí, claro, a gente percebe que quem é da EDC também quer partir para ação. É uma decisão de se comprometer com ações concretas, compartilhando os recursos. Pode ser dinheiro, capacidades, ideias, tempo, trabalho, para gerar mais recursos e compartilhar ainda mais. Então, esse é um ponto muito importante que a gente quer trazer também, que quem está chegando, às vezes, pode ter a percepção de que para fazer parte da EDC precisa ter um CNPJ, precisa ter uma empresa constituída, e, na verdade, toda pessoa que consegue ter uma profissão ou gerar ou agregar valor para alguém, para minimizar uma situação de vulnerabilidade, ela é capaz de compartilhar, fazer comunhão. Não é só com o seu recurso financeiro, é também com o recurso financeiro, que é extremamente importante. Mas o tempo, capacidade, talento, isso também faz parte de fazer comunhão. Então, a gente colocou assim também como resposta a essa pergunta, tá, mas o que eu faço então? Beleza, eu entendi, eu me sinto chamado, quero participar e quero agir. Então, a gente colocou um direcionamento simples, que é baseado na narrativa que a Lelê nos apresentou agora há pouco. Então, esses são os 3 pilares, né? Esse senso de comunidade, essa percepção, né, de que não estamos sozinhos, não somos uma ilha. A cultura do encontro, que é esse hábito da gente saber que a gente tem que ir ao encontro de quem está mais vulnerável do que nós no momento. Muitas vezes, isso aí tem que ser algo frequente. Depois eu vou colocar no slide, por último, para ilustrar melhor. E o número 3 aqui é a conexão entre oportunidades e vulnerabilidades. Eu vou pular
Isso aqui que a gente também fez um levantamento e colocou no papel algo muito claro para as pessoas que querem entrar e dizer, tá, mas eu quero na prática fazer comunhão. O que eu faço com a minha empresa? Que ação eu posso fazer? O que é considerada comunhão? Então, baseado nisso que a gente vem descrevendo, a gente elencou 4 formas de fazer comunhão. E essas 4 formas vão estar numa planilha Excel que eu vou compartilhar com vocês, que é o nosso guia de impacto, que todo mundo vai ser convidado a preencher. Quais seriam as 4 formas? A gente percebe que empresas, empresários, empreendedores podem criar oportunidades de trabalho específicas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, isso é uma forma de fazer comunhão, criar postos de trabalho. Uma segunda forma que um empresário, uma empresa entrante na EDC pode fazer comunhão é através da criação de produtos ou serviços destinados a gerar lucro especificamente para ser compartilhado com pessoas ou grupos vulnerabilizados, de forma, e aí eu quero ressaltar, de forma contínua e recorrente. Por que contínua e recorrente? A gente entende que comunhão é uma decisão prévia, não é algo que eu faço como uma esmola. É uma decisão do empreendedor, do autônomo, do voluntário. Ele entende que a empresa tem a responsabilidade, tem o sócio invisível, que é aquela pessoa que está na sua comunidade ou naquele projeto, que a empresa ela tem que abraçar por uma decisão pessoal do empreendedor. Não é se alguém me pedir quando sobrar eu dou um pouquinho. Não, a própria empresa ela atua de forma a gerar lucro para compartilhar. O terceiro ponto é fornecer serviços e ou produtos a custo acessível para pessoas e comunidades vulnerabilizadas. Muitas vezes o empresário ele não dispõe de um capital, um dinheiro para fazer a doação em espécie, mas ele tem produtos que podem servir para alimentar uma comunidade, uma família, várias famílias, enfim. Ele tem produtos, ele produz itens que são essenciais e que podem aliviar o sofrimento de quem está em situação de vulnerabilidade. E claro que o quarto item são os recursos em si. Então, aqueles empresários que, né, dentro de um contexto brasileiro, conseguem ainda ter sucesso, lucro, esses se sentem chamados e podem, com certeza, ele vai destinar recursos para viabilizar iniciativas e projetos que estão comprometidos com a erradicação da pobreza. Então, esses 4 itens vão estar nessa nossa planilha que a gente vai compartilhar. Então, as ideias fundamentais também é importante a gente ter alinhados, que a gente elencou, o que eu tinha dito antes, né, que a comunhão ela pressupõe intenção prévia, né? As e os empreendedores de EDC procuram utilizar sua empresa ou seu conhecimento para gerar recursos para compartilhar. Essa escolha faz parte do seu DNA, então não às vezes a Lelê não gosta que eu fale isso, que a gente não faz filantropia, mas eu quero dizer no sentido de que a gente não faz uma doação posterior para quem chegar e nos abordar e porque a gente é bonzinho. Não, nós temos o nosso negócio e fazemos o máximo para que a gente gere lucro, porque entendemos que isso é determinante para a gente aliviar o sofrimento das pessoas que estão na nossa volta. Relações de igualdade e equidade. Não há benfeitor e assistido. Isso é muito importante, muito característico da EDC. Não existe o doador importante e quem recebe é o coitadinho. Então, para as e os empreendedores de EDC, a sua possibilidade de ajudar não o coloca em grau de superioridade em relação a quem recebe. Quem doa e quem recebe tem a mesma importância. E isso é algo essencial e fundamental dentro da nossa cultura, que a gente tem que sempre levar adiante e sempre transmitir para todo mundo que estiver entrando. E comunhão pressupõe relacionamento. As e os empreendedores de EDC entendem que não basta doar recursos financeiros, é no contato direto, no olho, e que a transformação social acontece. Então, as grandes experiências, né, acontecem quando a gente, quando faz comunhão, vai direto, se relaciona com quem está recebendo, porque, na verdade, a maioria aqui sabe que a gente acaba, quando faz comunhão, a gente acaba recebendo mais do que a pessoa que está recebendo nossos recursos. Então, pessoal, isso aqui é uma base, esse guia de impacto tem esses pressupostos para a gente poder convidar todos. A pessoa não precisa conhecer movimentos focolares ou conhecer a história da EDC. Esse guia é uma ferramenta que a gente quer usar para convidar absolutamente todo mundo para participar dessa que a gente chama de revolução. E eu quero, para isso, eu queria... Só um pouquinho, meu celular está tocando.
eu queria contar, eu acho que a maioria de vocês já sabe, que a gente tem um site novo e nesse site eu quero fazer um convite muito especial, porque a gente vai enviar o guia de impacto, que é uma planilha, que eu vou compartilhar agora com vocês, vou mostrar como funciona. A gente queria mandar para todo mundo, e para isso a gente vai pedir para todos aqui, depois eu acho que a Verônica vai colocar no chat um link, para todos se associarem na EDC. Se os empresários que já são sócios quiserem renovar fazendo a associação de acordo com essa capacidade, a gente está fazendo isso no site, ele automatizou de uma forma recorrente. Mas todos os outros que não sentem ou não podem, não estão no momento, a gente convida para se associar na modalidade gratuita. Então, não custa nada. Por que a gente quer considerar todos sócios? Porque a gente precisa criar uma grande rede de relacionamento, de comunicação, para que a gente consiga transmitir e comunicar a todos, ao maior número possível de pessoas, o que a gente está fazendo e propondo. Esse site agora, antes o site era ampecom.com.br, agora o site mudou, o endereço é edc.com.br. E aí ali no Faça Parte, vocês conseguem ter acesso e se associar gratuitamente. São 4 campos, é nome, e-mail, cidade, e dá um enter e já virou sócio gratuito, sem nenhuma cobrança, recebendo as notícias, as novidades da EDC. Outra novidade que eu quero compartilhar, eu acho que eu vou compartilhar primeiro a planilha que a gente fez, que essa que eu vou convidar todos a fazer esse jogo. Deixa eu ver aqui, eu vou parar de compartilhar aqui, eu vou compartilhar outra tela. Aqui. A gente fez uma planilha que quer disponibilizar para empresários, autônomos, voluntários, todas as pessoas que se sentirem chamadas a colocar na prática, a medir aquilo que está fazendo, a gente convida que faça esse laboratório. O que eu queria, assim, um pouco deixar claro é que assim, é óbvio que o valor da comunhão não é o importante. O principal aqui é que isso nos força a medir, na verdade, medir não o volume, mas a nossa frequência, o nosso compromisso, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, porque sabemos, né, que às vezes, por maior boa intenção que a gente tenha, passa às vezes 1, 2, 3 meses e a gente acaba esquecendo daquilo que queria muito fazer. Então a gente fez aqui na aba de baixo a organização, para quem tem empresa, e a gente fez uma tabela com 5 áreas de acordo com as áreas que a gente entendeu que uma empresa pode fazer comunhão. Então, na área 1, por exemplo, oportunidades de trabalho. Então, aqui a gente especificou, por exemplo, contratação CLT, estágios, terceirizados. Se eu faço contratações de estagiários em situação de vulnerabilidade, que eu entendo que aquilo estou fazendo para reduzir uma vulnerabilidade de uma comunidade específica, eu coloco aqui. Eu até coloquei aqui esses R$1.000, até para vocês, só para ilustrar. É uma experiência aqui que eu fiz na minha empresa, que eu tinha uma estagiária, meio turno, no CIE, não sei se vocês têm o CIE, e ela, um contrato que estava terminando, e numa ocupação muito básica, assim, que não precisava de nenhuma encartelar. E na última semana antes dela encerrar as atividades conosco, ela engravidou. E então a gente decidiu que a gente contratou ela, mesmo sem poder contar com ela dentro da empresa por causa da pandemia. A gente contratou, teve essa despesa a mais, mas a gente entendeu que aquilo era uma responsabilidade nossa. Para mim, isso foi uma experiência pessoal, porque a nossa empresa não está voando, mas a gente coloca aqui, então a gente entende, esses 1.000 aqui, que não seria dentro do meu orçamento, eu coloco aqui como uma forma de comunhão. Aqui eu tenho canais de receita, eu faço uma contribuição de 2.000 em produtos para uma família que sustenta 2 gêmeas que foram encontradas no lixo. A gente faz essa parceria com elas há 8 anos, então, e a gente tem esse relacionamento. E era um lixão e as meninas foram abandonadas, uma senhora recolheu elas do lixo, quase mortas, natimortas, e a gente meio que assume através da cessão de produtos. Então, canais de receita, a gente destina produtos, ela vende os nossos produtos, mas ela não nos paga nada. Ela sempre, tudo que ela vende acima de 2.000, ela nos paga. Até 2.000 fica de graça para ela. Então, é uma forma que a gente faz comunhão. E depois tem doações aqui, ó, valor recorrente, são valores que todo mês a gente contribui aqui. Esse mês de janeiro a gente fez um aporte pontual de 200.
E isso aqui é interessante. Muitos de nós, às vezes, não fazemos doações em dinheiro, mas podemos doar a nossa hora técnica, nosso talento, e a gente pode colocar aqui. Eu coloquei aqui um salário mínimo, porque a Ampecom aqui me exige algumas horas por mês, um pouquinho mais do que eu esperava. Daí a gente faz uma conta dessas, acho que, sei lá, X horas por mês, e a gente está contabilizando também. Então, todo mundo que faz uma doação do seu tempo, que para de trabalhar para poder fazer uma comunhão de talento, de serviço, a gente também convida a colocar o valor aqui. Esse valor é para meu controle, ninguém vai cobrar nada de ninguém. Isso aqui é um monitoramento pessoal, inclusive pode ser desdobrado em inúmeras outras linhas que vocês podem, através da criatividade pessoal, e a gente sabe que cada empresa tem a sua realidade e a criatividade é infinita, existem 1000 maneiras de fazer comunhão, e a gente convida que cada um coloque aqui. Isso aqui, no final do ano, a gente vai pedir que as pessoas, se quiserem, na liberdade, compartilhem com a Ampecom para que a gente faça um levantamento do impacto financeiro de toda a nossa rede. Institucionalmente é muito importante. A gente não precisa saber, pode não colocar o nome, sabe? O que a gente quer mesmo é esse envolvimento, esse start novo, para a gente ter o maior número de pessoas buscando dia a dia fazer comunhão nas suas atividades profissionais, nas suas empresas. Na segunda aba aqui eu tenho pessoa física, porque como a gente está conversando, nem todos têm empresa, mas não é o empresário o único que pode contribuir e fazer comunhão. E aqui nessa aba pessoa física, por exemplo, tem professores que dão cursos gratuitos para preparação para o Enem, dá X horas numa comunidade tal, e essas horas representam tantos reais, pode ser colocado aqui, e vai contabilizando essa doação. Doações mensais em dinheiro, doações pontuais, que não estão dentro da recorrência, também estão previstas aqui, e esse voluntariado hora técnica é, por exemplo, sei lá, eu sou encanador e vou numa vila, numa comunidade, eu vou lá e presto um serviço que é do meu conhecimento técnico, eu presto sem cobrar nada, isso eu estou fazendo uma comunhão do meu talento, do meu tempo. Então, a gente também convida a ser monetizado aqui, a ser contabilizado aqui. Então, essa planilha vai ficar disponível, ela totaliza ao final do ano, é um convite pessoal, e isso aqui, o que a gente quer provocar é que cada linha dessas tenha uma história por trás. E essa história a gente quer convidar vocês a compartilhar. E como compartilhar? E aí surge uma nova ferramenta que eu estou tentando encontrar aqui, que a gente fez uma parceria muito interessante com o Facebook, que tem uma ferramenta chamada Workplace, que é utilizada apenas em empresas muito grandes. E essa ferramenta, deixa eu ver aqui, ela é gratuita para nós, para a Ampecom, porque a Ampecom é uma organização sem fins lucrativos. Deixa eu só colocar aqui. Eu acho que está aqui. Aqui. O Workplace, ele é extremamente caro. Para vocês terem uma ideia, grandes empresas utilizam para fazer gestão de milhares de funcionários ao redor do mundo. Custa $5 por funcionário. Então, imagina, $5 para nós, R$5 são R$25. Mas para nós é eternamente gratuito e é um local, é como se fosse um ambiente fechado só nosso, é um Facebook só da EDC, onde a gente pode compartilhar experiências, a gente pode compartilhar todos os vídeos de todos os encontros, todo o nosso material vai ficar aqui. Então, eu vou só mostrar para vocês, por exemplo, no feed de notícias, se eu não me engano, hoje teve a Célia postando uma novidade aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. A Verônica publicou. Aqui. E aqui, e essa é a importância, porque nós não podemos depender de nos vermos fisicamente ainda. Nós precisamos fazer a vida circular, fluir. A gente precisa saber o que está acontecendo no Nordeste, o Nordeste tem que saber o que está acontecendo em Santa Catarina, vice-versa, nós temos que nos sentir muito próximos. Então, a gente entende, é uma proposta, e vamos ver se vai ter adesão, de usar o Workplace para isso. Por exemplo, a Célia aqui, ó, ontem à noite, ela nos atualizou lá,
Hoje participamos, Marcela e eu, da reunião de apresentação das atividades realizadas em 2021 pelo Instituto Mundo Unido. E aí ela detalha aqui, conta como é que foi, coloca uma foto, depois as pessoas comentam embaixo, curtem. É um Facebook fechado para EDC. Quem é que está convidado para participar? Todos os associados. Quem é que pode se associar? Todo mundo. É gratuito. Então, a gente quer que esse ambiente tenha milhares de pessoas, que a gente consiga se inspirar através desse ambiente, que as pessoas se sintam motivadas a compartilhar experiências aqui dentro, que seja um ambiente realmente de uma comunidade. Nós sabemos que nada se equipara ao físico e ao pessoal, mas enquanto nós não podemos, e para ter uma abrangência muito maior, a gente entende que isso aqui é uma ferramenta que vai nos dar muita sensação de pertencimento, porque eu entendo que, às vezes, nem todos sabem de tudo que está acontecendo. E esse ambiente aqui tem esse propósito, compartilhar tudo. Vídeo, conhecimento, evento, convite, reuniões, lives, tudo vai estar por aqui. Pessoal, então, eu termino de compartilhar. Falei bastante. Quero feedback, tem muita gente boa aí, eu me sinto assim, nem digno de estar aqui expondo isso para tanta gente maravilhosa, que eu ouvi tantas experiências maravilhosas, e eu queria depois era convidar, e a gente vai convidar no 1 a 1, todos a brincarem, a brincar de transformar isso em algo que a gente seja capaz, né, de se comunicar em grande velocidade, com muita gente, com os antigos, colhendo toda a sabedoria de quem começou lá atrás, inspirando quem está chegando agora, e tudo isso através de uma organização. Na verdade, a gente quer tentar melhorar a capacidade de se comunicar, porque como eu acho, desde sempre achei que a EDC é um tesouro muito, muito, muito grande, é uma proposta tão diferente, e que às vezes a gente acaba retendo, né, para nós, sem a capacidade de passar, por culpa, a minha culpa, de eu não conseguir. Mas em comunidade e bem estruturado, e daqui a pouco com algumas ferramentas modernas, a gente pode, de repente, ter uma abrangência muito maior e mudar muitas vidas. Porque eu tenho certeza que existem milhares e milhões de pessoas de boa vontade querendo mudar o Brasil, e às vezes se sentem sozinhas e não sabem como. Eu acho que a gente pode convidar elas a se juntarem a nós, a entender que, né, a gente não muda as coisas no horário fora do horário comercial. A gente tem que usar nossos talentos, energia, nosso negócio para mudar o mundo. Então, lembrando sempre, nem todo mundo tem empresa, voluntários, estudantes, pesquisadores, cada um dentro do seu ambiente consegue gerar valor e compartilhar. Desde que tenha essa perspectiva de que o seu trabalho não é um mérito apenas seu, não é que ele é bom. Eu sou muito bom porque eu me matei estudando. Tem todo um benefício que vem de todo um histórico, de uma situação de privilégio. Então, o que a gente tem que fazer como eu faço para agradecer a vida que eu tenho? Como é que eu faço para fazer que o meu talento alivie o sofrimento de alguém que está precisando? Pode ser jornalista, pode ser contador, todo mundo consegue compartilhar o seu conhecimento, gerar comunhão. E é isso, pessoal. Se deixar, eu vou falando aqui. Falo mais que a Lelê quase, né, Lelê? Então, passo a bola para a nossa mediadora, Verônica. Então, a gente vai só concluir aqui essa fala inicial para dar umas gotas de alegria para vocês. Recentemente foi concluído um estudo global feito pelo Observatório Internacional da Pobreza, da EDC, no qual foram escutadas participantes das nações, iniciativas da EDC no mundo todo, e a gente pôde caracterizar o que é o impacto que a EDC gera. Né, o que as empresas de EDC geram no mundo, o que os empreendedores e empreendedoras da EDC geram. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês em 3 slides, esse estudo vai ser logo lançado para todo, é muito bonito, porque mostra tudo aquilo que a EDC traz de contribuição para a sociedade. Vero, vamos só voltar lá no slide, eu só vou compartilhar aqui com vocês rapidamente, que é para nos dar vontade mesmo de fazer muita comunhão, porque é muito legal. Então, nesses anos todos, né, o que a gente tem, qual é a nossa contribuição que a gente percebeu? Isso aqui é vida, né, não é teoria, isso aqui foi extraído das experiências. Para a economia de comunhão, a vulnerabilidade e a pobreza é um fenômeno multidimensional, não é só uma questão de escassez financeira. Existem vários recursos que deixam de ser acessados
para chegar na situação de vulnerabilidade econômica. Recurso educacional, recurso cultural, recurso relacional, recurso psíquico. A gente escuta tantas experiências, né? Ah, nós fizemos de tudo por essa pessoa e ela não consegue superar as suas fragilidades e vulnerabilidades, porque ela tem uma escassez relacional e psíquica profunda. Então, para trabalhar pela erradicação da pobreza, precisa dessa compreensão, e a EDC tem trazido esse discurso muito forte nos seus 30 anos de existência. Isso é um aspecto central. Então, por isso que nós não somos uma ONG de assistência social de terceiro setor, né? Nós trabalhamos justamente por uma comunhão global, porque a gente compreende que a pobreza econômica é resultado de escassez de partilha no sentido amplo, né? Por isso, uma nova cultura. Pode passar, por favor. Então, o que acontece, né? O que a gente concluiu nesse estudo feito global? Quando a comunhão e a pobreza se encontram, né? O que acontece? Todos e todas são iguais em dignidade. Na EDC no mundo foi percebido esse senso de horizontalidade. Não existe necessitado, pobre, assistido. Existem pessoas que são iguais em dignidade. Então, isso é identificado em todos os projetos da EDC do mundo. Outra característica, né, que é muito, não é só nossa, exclusiva nossa, mas que vem forte no nosso discurso, é o valor intrínseco do trabalho, né? Então, é muito importante para a economia de comunhão e as pessoas que fazem parte da economia de comunhão, que trabalham nas empresas de EDC, dizem que elas se sentem dando uma contribuição pessoal para a construção de um mundo melhor. Então, o trabalho é muito mais do que uma fonte de sobrevivência, é uma possibilidade de contribuir para um mundo melhor. E o terceiro ponto são essas relações de proximidade, reconhecimento e confiança. As pessoas que fazem parte da economia de comunhão, que recebem os recursos, que participam dos projetos, elas se sentem parte de uma comunidade global, justamente porque tem essa relação de reconhecimento e confiança, que permite a superação de vulnerabilidades. Pode pensar, por favor. Então, quais são os impactos, né, qualitativos que a EDC gera, que a EDC tem gerado nesses 30 anos? Florescimento humano, parece uma palavra assim simples, mas isso é um grande impacto, né? Justamente porque as pessoas que fazem parte da EDC, que recebem os recursos da EDC, não recebem dinheiro, né? Porque a gente distribui muito pouco dinheiro, se a gente for pensar, mas elas encontram a capacidade de superar suas vulnerabilidades e despertam nas pessoas esse protagonismo e essa responsabilidade compartilhada pelo mundo. A gente teve um projeto recentemente na comunidade do Beiru, o Jean Santos até está aqui, na qual a gente percebeu na fala de todos os participantes do projeto esse desejo de protagonizar a transformação social, de se sentir responsável pela construção de uma comunidade melhor, né? Então, esses são os impactos que a EDC gera qualitativos que o Emílio está convidando a gente a compartilhar lá no Workplace, que são muito mais do que números, que são as pessoas, que são as relações, que são as vidas que a gente transforma através das nossas escolhas, né? Então, a gente convida realmente a gente a fazer o uso do Workplace para fazer isso multiplicar. Pode passar, por favor? Aqui, o slide dos impactos, dos impactos é esse, né? É isso. Verônica, conclui aqui a parte inicial. Obrigada. Então, a gente tinha reservado esse momentinho para um momento de diálogo também, né? Assim, também percepções, assim, porque tem muita gente que já, né, já caminhou junto com a gente esse período. Ah, eu não estou destacando, então. Pronto, eu cheguei, estou aqui. Então, tem até a Maria do Socorro aqui, que está com a mão levantada, a gente convida aqui, né, a abrir o microfone. Acabei. Enquanto isso, se alguém quiser também colocar no chat algum comentário, alguma pergunta, se todo mundo entendeu direito o guia do impacto, como é que vai acontecer, né? Esse processo. Pronto, abriu o microfone.
Maria do Socorro? Nós não estamos escutando ainda. Nós não escutamos o seu som. Você quer tirar o fone para ver se a gente escuta você? O fone do computador, do telefone, né? Vamos ver se melhora. Não funciona. Enquanto ela está tentando, podemos... a Maria do Socorro vai tentando, a gente pode passar para os outros, enquanto ela vai tentando. Esse ligar meu microfone. Aqui tem um comentário, né, da Roseli Armando. As considerações iniciais do Emílio, muito bacana. Acrescento, intenção prévia, sim, mas escolha diária também. Então, registrou, viu? É verdade. Não está anotado, quer dizer que vai ser uma construção, assim, realmente, sem escolha constante, não adianta ter escolhido antes, né? É uma renovação todo dia. Cadê Roseli, Armando? Perdi aqui na tela. Pode ir, Verônica, desculpa te interromper. Não, eu estava olhando aqui os OX, né, as caras, assim, nas telas, e eu vi que tem muita gente aqui que fez esse percurso com a gente, né? Não sei se gostaria de, sim, né, de contribuir com algum comentário mesmo, né? O que achou desse guia de pactos? Está bem claro, né, também, porque... Ou se ficou alguma coisa ainda que a gente precisa... vou aproveitar aí o Emília e a Maria Helena. A Naná tá bem aqui, ó. Tô vendo ela bem na... Cardoso também, eu estava conversando com o Cardoso ali, que foi falar sobre economia de comunhão, né? Que foi convidado para falar ali onde ele foi numa paróquia, foi isso, né, Cardoso? Então... Vai ser na sexta-feira, Verônica. vai ser na sexta-feira, isso. Então, olha, você já pode levar o guia de impacto aí. Sim, aí, sim. Né? Preciso estudar bastante o site da IDC, que ele ficou bastante completo, né? Cheio de informações, né? Preciso fazer um intensivo em cima do site para me aprender a usar ele. Sim, Mas eu aproveito para agradecer o nosso amigo Emílio nessa ousadia de dar um pontapé nesse assunto, que não é brincadeira, né? Esse é um assunto desafiante para todos. Mas é o começo, viu, Emílio? Temos que botar para rodar e ir tirando conclusões. Perfeito. Sabe, Cardoso, eu acho que ninguém vai entrar no EDC por causa do posicionamento, ou de como a gente escreve determinadas expressões. Basicamente, alguém vai se sentir chamado pela nossa vida, pelo nosso exemplo, pelas coisas que a gente faz de verdade, né? Mas claro que é muito bom a gente ter uma linguagem universal, né? Eu fico comparando com lá na Itália, né? Tem 21 dialetos, mas quando alguém quer comunicar algo para todos, não fala o seu dialeto, né? Ele fala uma linguagem mais universal, de forma que o máximo possível de pessoas seja capaz de compreender a mensagem. Então, acho que esse é o nosso desafio, é universalizar a mensagem, porque nós somos, sim, responsáveis de repassar isso para muita gente, porque, né, vocês conhecem a EDC, a beleza que é, como é bom colocar em prática. Eu acho que é interessante, Emílio, a Ampecom, vocês, né, pensar numa forma, vamos dizer, um pouco mais constante de captar esses feedbacks para que possa ir melhorando esse teu start aí, né? Sugestão. Sim, isso mesmo, Cardoso. Obrigada, viu, Cardoso? Viu, Emílio? Agora... eu sinto que esse espaço que a gente está criando, né? Ele vai ajudar, porque quando a gente
difunde a EDC na comunidade local, trabalhando mais como agente, né, do que como diretor da Ampecom, a gente sente falta de um ambiente onde a pessoa pode interagir ela mesma dentro dos ambientes da economia de comunhão. Então, ela poder ter um espaço onde ela pode gerar notícia, ela sentir pertencendo a uma entidade, sabendo que hoje eu posso ser associado gratuitamente para poder conhecer melhor. E porque eu me afinei com os princípios da economia de comunhão. E amanhã eu tenho a oportunidade de contribuir de alguma forma. Porque a partir do momento que eu estou acompanhando e sentindo acolhido, né, pela comunidade global, né, e enxergando que a ajuda ela pode acontecer aqui do meu lado e do outro lado do mundo, ou do outro lado do país, né, e aumentando cada vez mais a consciência, né? Então, eu acho que essa sensação de pertencimento a uma comunidade global, ele causa, né? Ele mexe com aquela coisa que está dentro da gente, esse empreendedorismo, né? Talvez social que a gente tem que despertar dentro da gente para a gente poder pensar no coletivo. Então, eu acredito que essa ferramenta ela pode ser muito importante, né? Podia ver, né, Gilceu, Celcinho, o que vocês acham, né, nessas experiências todas que a gente tem com os empresários, se essa ferramenta realmente ela pode despertar o interesse e amanhã a gente milhares de pessoas no Brasil dentro do nosso quadro associativo, né? Isso aí seria uma outra dimensão, né? Mas beleza, parabéns, pessoal. Obrigada, Marcelo. Inclusive, o Gilceu estava aí com a mão levantada. Legal. Olha, obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer estar com vocês, né? E parabéns aí, Maria Helena, Emílio, equipe. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho bem legal e acertaram em cheio, porque eu acho que a onda do momento é compartilhar, né? Ou seja, todas as experiências globais que a gente vê aí, tanto de empresas, aplicativos, fintechs, tudo aquilo que é compartilhado e que tem um senso de pertencimento, que as pessoas conseguem se engajar, tem uma chance de ir para frente, né? Então, essa ferramenta Workplace a gente usa, né, no ambiente lá da Vivo, né? Ou seja, então, público jovem, assim, aderência total, né? Ou seja, porque as pessoas gostam de entrar, é uma mídia social, né, positiva, né? Então, acho que assim que a gente é contaminado pelos bons exemplos, quer mostrar, quer fazer. E eu acho assim também importante ressaltar, assim, eu falo aí como empresário, e assim, eu acho que as 4 formas que você identificou, assim, de como uma empresa ou empresário se engaja também é muito atual, né? E fica aí como sugestão para nós empresários mesmo, como você fala em primeira pessoa, se fala assim que às vezes a gente tem aquela ideia, aquela vontade e deixa passar, passou 1 mês, passou 2 e você o tempo passou e você perdeu o engajamento, né? Então, de fato, talvez cada empresário que está nesse grupo pode, de alguma forma, dentro da limitação de cada um e com as ferramentas que estão aqui oferecidas, pode divulgar isso para aqueles empreendedores, digamos, que está na relação do dia a dia, né? Eu comecei esse trabalho e estou bem feliz, digamos, com a recepção que tem. Não aconteceu muita coisa ainda, né? Mas são todas sementes e tudo vai como é que a gente cultiva isso, né? As pessoas ficam impressionadas de saber que existe esse tipo de... Ou seja, primeiro ficam impressionadas em saber que a gente faz isso, né? Elas não fazem nem ideia, né? Porque, dependendo de cada empreendedor, ele tem uma visibilidade da imagem dele, de como ele atua, como ele faz, e na medida que a gente tem a coragem de se expor e colocar os nossos valores, aquilo que a gente acredita, sem medo, com fé e com simplicidade, as pessoas realmente são movidas a, digamos, ao exemplo, que é aquilo que o Emílio conversou, né? Ou seja, as pessoas olham, mas o que tem de diferente nesse cara? Por que ele está fazendo isso, né? E elas começam a te acompanhar, né? E eu acho que essas ferramentas, de fato, são perfeitas. Eu deixo aí o convite, digamos,
para que a gente se engaje mais, né? Ou seja, que a gente tenha esse engajamento. A gente pode ver lá pela experiência do Polo, né? Ou seja, que foi comentado aí como uma experiência que está acontecendo, né? E que, de fato, o que move são os exemplos, né? Ou seja, as pequenas iniciativas, né? A gente ter continuidade, mas legal. Obrigado, gente, por poder participar e estamos juntos aí. Obrigada, Gilceu. Olha, eu queria até fazer um parênteses aqui, que a gente está, né, adotando assim, umas ferramentas bem modernas, assim, que jovens usam e tudo, mas também a gente está aqui, a equipe disponível para ajudar, né, para dar uma assistência, se alguém precisar. Então, assim, vocês também podem passar a voz aí, que a gente está aqui para isso também, né, para fazer essa transição aí, né, esse workplace, né. Depois a gente vai repetir como é que entra também, né, no finalzinho, assim, porque, assim, tem o Carlos Gonzaga e a Roseli ali, que colocaram uma coisa no chat, a gente queria até convidar eles para abrir a câmera, porque senão a gente não consegue ver, né? E aí, enquanto isso, não sei, a Naná abriu já a câmera e a mãozinha, será que... Ah, não, tem aqui, a Roseli já abriu aqui a câmera, e tá a Naná, não sei, vocês poderiam... É com vocês. Não, a gente... Boa noite, pessoal. Só queria dizer uma pequena impressão que, particularmente, acho essas ferramentas assim, a atualização da EDC, que poderá também atualizar a vida do Brasil, né? Eu sempre digo, é aquela musculatura que nos faltava, né? Mas precisamos ter em mente uma outra coisa. Há uma belíssima parcela dos empresários que não se envolvem muito com esse tipo de comunicação, e que nós não podemos pensar que estas ferramentas serão suficientes para chegar até os empresários. E também não podemos imaginar que eles cheguem até nós através dessas ferramentas. Estou fazendo uma confusão enorme aqui, né? Mas eu fiz uma cirurgia, eu estou há 30 dias de repouso e ainda ficarei mais 15 dias. Então, nesse período, eu vou gastar meu tempo pensando na Assembleia da SPRI, que nós teremos agora dia 19. E até que um deles hoje me deu uma rasteira enorme, disse: Armando, se você está em repouso, você tem que parar um pouquinho, não é? Mas o interessante é que eu liguei para 5 empresários que se dizem de economia de comunhão, e olha, um, inclusive, super jovem, um empresário bem jovem, e é de economia de comunhão, ele sente ser de economia de comunhão, né? Mas eles se sentem assim, primeiro, 2, 5, 4 se associaram ao SPRI, porque eu entendo que eu disse para um deles que os polos, e para nós o polo, é como eu fiz uma comparação muito chula, né? Eu disse, o cara que mora pertinho lá do Vaticano, da sede da igreja, ele pode não valorizar tanto por estar perto. E aquele que está muito distante daria a vida para conhecer o Vaticano, né? E eu fazia um paralelo com o polo, né? Então, nós temos o polo aqui. O polo não é a EDC, mas o polo é um grande farol da EDC, né? E a gente sequer sabe, por exemplo, o que é SPRI. Você gostaria de saber o que é SPRI? Você gostaria de... Aí falei com a Deise, e a Deise disse, olha, Armando, não pode participar da Assembleia se não for associado, né? Acionista. Ponto. Enfim, todos são acionistas aqui. Mas sabe o que eu percebi, gente? Eu só queria manifestar essa impressão. Esse nosso povo todo é extremamente carente disso que o Marcelo disse há pouco aqui, de diálogo, de estar em contato com as pessoas, de trocar uma ideia, trocar uma experiência, né? Então, o que nasceu disso tudo? Um desses empresários está montando uma moderníssima
como se diz, sorveteria em Maringá. Moderníssima sorveteria, né? Top mesmo. E ele disse, Armando, estou montando sorveteria pela economia de comunhão. Ele dizia assim, eu fiquei impressionadíssimo com ele, sabe? O modo como ele vê a economia de comunhão. Então, eu sei que a Ampecom está extremamente voltada, né, neste período para a vida do empresário, para a comunhão do empresário, inclusive essas ferramentas aí, elas assim atingem em cheio o seu objetivo, em cheio, né? E muito feliz mesmo. Mas, assim para dizer, não é? Que, por exemplo, estamos hoje aqui em 30 e poucas pessoas, né? E eu percebi assim, né? Como preciso fazer a minha parte melhor, né? Para sermos esses, vamos falar bem numa linguagem bem caseira aqui dentro, né? Uma mensagem que uma pessoa sempre usava, para sermos esses apóstolos da economia de comunhão no pessoal com os empresários, sabe? No pessoal. Uma vez cativados, né? Uma vez, sim, queremos encontrar essa maneira. E quando eu falo isso, não estou dizendo o que vocês devem fazer, ou o que eu acho que a Ampecom está deixando de fazer, ou seja quem for, ninguém. Estou dizendo uma descoberta e uma experiência minha pessoal, né? Porque na própria estatística da LB, aí que ela mostrou inicialmente 978 empresas no mundo, né, Lelê? No mundo que você colocou lá, né, Lelê, aquele número, né? Ou seja, nós já fomos muito mais. Mas a minha conclusão é que a estatística, ela mente, porque nós somos muito mais do que esse número que está ali, entendeu? E nós temos que, com estas ferramentas aqui disponíveis e outras, que eu acho que aqui entra a questão dos contatos pessoais, nós compreenderemos juntos que somos muito mais. Okay? Então, é uma impressão, tá, gente, que estou falando. Não estou querendo fazer observações, né? Na verdade, Armando, eu tenho que te agradecer pela observação, porque esse é um ponto muito importante. A gente procurou criar esse ecossistema de comunicação não como uma solução única, mas como uma base, uma retaguarda, um suporte para vocês, porque não tem Ampecom e vocês, nós somos todos nós temos a mesma responsabilidade de convidar os nossos amigos empresários. Então, nada vai substituir o contato pessoal, o convite para o amigo, que cada um de nós possa fazer o máximo de convite. Porque se a gente não tem uma retaguarda pronta para receber, daqui a pouco, se o Armando me convida 25 pessoas e eu não consigo dar um feedback decente, a pessoa vai dizer, mas esse pessoal aí não dá. Se cada um de nós convidarmos 20, 30, 40, se eu não tenho organização, método e um sistema de comunicação estruturado, a gente acaba tropeçando, tentando ir muito rápido e não estava preparado. Então, eu acho que o Armando trouxe um ponto essencial. Todos nós aqui somos agentes de multiplicação. O que nós estamos propondo é que cada pessoa, daqui a pouco o Armando, o Marcelo não pode fazer essa manutenção, mas se a pessoa está vinculada ao workplace, chega no celular assim, ó, Marcelo postou uma foto. Eu clico ali e já estou vendo o que o Marcelo fez. Então, assim, é igual o Chiara, né, que tinha o Centro Santa Chiara e ela, naquela época, fazia o que ninguém fazia, que era documentar tudo, filmar tudo. Era assim, ela estava à frente do seu tempo. O que a gente tem que fazer é seguir esse exemplo de usar o máximo de tecnologia para mudar o mundo. Então, o nosso papel é esse. Então, outra coisa que eu sempre digo é que a gente não faz nem reforma de cozinha em 9 meses, né? Então, tem coisas que vão levar tempo. Então, eu prometo para vocês que vai ser desconfortável, mas se a gente fizer esse esforço inicial de entrar
né, Marcelo, que é desconfortável. O Marcelo, a gente está numa briga, mas depois que entra, ele se transforma num hábito. Mas tem que deixar muito claro, isso não é um sistema que vai automatizar um processo que tem que ser relacional. Tem que ser relacional e é o teu convite que vai atrair, não é o posicionamento por escrito da Ampecom, da IDC no Brasil. Então é só isso. Obrigado mesmo, Armando. Eu só queria concluir, prometo que eu não falo mais. Seguinte, houve um episódio, os mais antigos aqui devem lembrar, o Rude. Houve um episódio quando nasceu a IDC no Brasil, que sacudiu as bases do vermelho, vamos falar vermelho aqui, não sei se todo mundo está aqui, vamos falar do aspecto da comunhão de bens nas comunidades do movimento no Brasil. Quando a EDC nasceu, sabe o que aconteceu, Emílio e todos? Houve uma confusão enorme que aquelas comunhões que as comunidades faziam naturalmente, né, que é a principal, digamos, característica, uma das principais características do carisma, né, que foi de onde nasceu a economia de comunhão, elas quase que deixaram de existir no Brasil inteiro e se sentiu uma dificuldade enorme, porque dava a impressão que a economia de comunhão resolveria todos os problemas dos necessitados entre nós, entendeu? E o que nós precisamos hoje compreender, nós empresários, e temos que fazer uma forte corrente nesse sentido, é de que a Ampecom não está aqui para resolver todos os problemas da economia de comunhão e fazer brotar empresário das rochas, entendeu? A Ampecom está aqui para ser este sustento para todos nós empresários. Esse é o risco, acho que esse é o risco contemporâneo que nós podemos atenuar e precisamos acordar para isso, que dá para fazer um paralelo lá atrás com a EDC, que substituiria a comunhão de bens dentro do movimento. Entendeu? Eu sinto um pouco isso aqui. Perfeito. Obrigado. Agora a Ana está esperando para falar. Obrigada, viu, Armando? Roseli. Dá tempo de falar um pouquinho? A gente só queria seguir a ordem, Guilherme, porque tem pessoas esperando. Você se importa? Só porque não, tem... tudo bem. Já Eu pensei que não tinha ninguém inscrito. Não, tá ok. Estou anotando aqui, viu, Guilherme? Então, agora seria a Maria do Socorro. Vamos ver se a gente consegue agora, porque ela está já com a mão levantada há um tempinho. Vamos ver. Pode falar, Maria do Socorro. Ainda não. Não conheço, não. Uma sugestão, caso não consiga usar o microfone, se você conseguir digitar no chat, né? A gente também pode tentar a gente pode dizer. Isso, Maria do Socorro. Você pode, já que não está funcionando o seu áudio e nem microfone, você digita para a gente no site, no chat, que aí a gente lê aqui para todo mundo, tá bom? Mas caso consiga... Aí agora seria o Carlos e aí depois a Naná. Nana, desculpa, Nana. O Carlos está sem câmera, viu, gente? Então vai ser na voz. Carlos, você está aí? Carlos Gonzaga. Podemos te escutar. Não escutamos. O Carlos está com o microfone aberto, mas a gente não consegue escutar. Vamos fazer assim, a gente passa para a Nana e aí depois tenta de novo, tá, Carlos? Isso, vai lá, Nana. Boa noite a todos, eu sou Nana, de Salvador, estou muito contente de estar aqui revendo, né, a maioria de vocês que eu conheço e prezo muito. Eu queria compartilhar uma dificuldade que eu sempre tive, que é de conceituar a economia de comunhão. Quando eu ia falar de economia de comunhão para as pessoas que não conhecem o movimento, né? Então, eu sempre tive a maior dificuldade
de traduzir para essas pessoas que não têm essa caminhada que a gente tem, o que é comunhão, né, o que é partilha, dentro da dimensão em que foi pensado por Chiara, né? Então, eu assim, estou muito feliz com a sistematização que tem sido feita, porque eu acho que vocês conseguiram fazer com que esses conceitos chegassem a um plano bem concreto, ao mundo real, em que a gente assim pode traduzir toda essa dimensão de EDC nessa sistematização simples, direta, mas também que traz toda a profundidade, né, da economia de comunhão. Então, eu achei que assim, a linguagem está muito boa, muito bacana e assim supera essa dificuldade que eu tinha de falar, né, de economia de comunhão. Eu também queria parabenizar vocês por essa forma nova dos associados, porque a gente está concretizando também uma coisa que a gente fala, né? Não existe benfeitores e não existe ajudados. Então, hoje, a categoria que não pode contribuir financeiramente também pode ser sócio. Então, eu achei genial, né, essa estratégia, essa forma, né, de concretizarmos aquilo que a gente prega, né, nesse aspecto dos associados. E a ferramenta de mensurar, né, todo o impacto do que fazemos nós, voluntários, também eu acho que ela vai nos ajudar muito. Primeiro, da gente reconhecer aquilo que tem sido feito, né, pelos grupos, pelas pessoas, e também assim, nos ajudar a perceber o quanto a gente pode e o quanto a gente não fez. Eu me coloquei nessa categoria, assim, o que eu não fiz e que eu poderia ser feito. Então, eu acho que, às vezes, a nossa forma, hoje em dia, de trabalhar é assim, se medindo, né? Então, em se medindo, a gente também se provoca a dar mais e analisar também com satisfação aquilo que a gente conseguiu fazer. Então, eu queria parabenizar por essas duas ferramentas, eu achei que foi um passo grande da economia de comunhão. Era isso. Verônica, a pergunta do Carlos no chat está lá para cima. O Emílio pode responder. Talvez pode rolar a barra e ler. Foi uma das primeiras perguntas. Ele está em cima do comentário do Armando. Ok. Olá, Verônica. Me escuta agora? Opa, agora a gente está escutando, Carlos. Maravilha. Eu mudei aqui. Eu mudei para o celular, ver se dá para a gente conversar rapidinho. Mas é o seguinte, uma coisa que eu considero muito importante e aparentemente simples, mas ao mesmo tempo não é. Vocês mostraram aí num dos slides apresentados pelo Emílio, se não me engano, 3 pontos assim, bem bacanas, né? E o ponto ao qual eu quero me referir é o da necessidade de medir para evoluir. Eu achei muito bacana isso, porque quando a gente mede e a gente tem a noção do que foi feito, é como se isso servisse de estímulo, né, para a gente fazer mais, né? Ou seja, às vezes a gente faz tanto, mas se a gente não tem essa preocupação de checar isso, de medir, de repassar, talvez possa ficar até uma sensação de que a gente não fez, né? Então, por entender que medir é importante, e ao mesmo tempo não ser tão simples medir, eu queria ver se vocês podiam aprofundar um pouquinho essa realidade, como poderia acontecer. Exemplo, eu faço parte aqui em Alagoas do Instituto Mundo Unido, e a gente realiza algumas ações, muitas ações dentro das nossas possibilidades, e eu sinto que essa medição fica um pouco para trás, né? Fica um pouco para trás.
O que tem nos ajudado mais recentemente é essa parceria que a gente tem com a Ampecom. Como a Ampecom cobra essas informações, então a gente termina ficando um pouco mais atento a isso. Mas existem outras ações que não são não são cobradas pela Ampecom, são ações desenvolvidas localmente, apenas com o esforço da comunidade local, que às vezes passa batido no sentido de não aprofundarmos o fator medição, né? Para que a gente possa dar visibilidade a isso, para que através dessas informações motive outras pessoas a também participarem. Aí, se vocês puderem aprofundar um pouco essa questão do medir, como fazer, como vocês poderiam nos ajudar, talvez servisse para muitos aí, tá bom? Era isso um pouco. Obrigado, Carlos. Me lembrei agora que no início, quando a gente propôs o guia de impacto, um acadêmico falou, tá, mas impacto é mais complexo porque tem desdobramentos e não é bem assim, e parará. Não, a gente sabe, não é que a gente quer esgotar o cálculo do impacto de cada empresa, ou empreendimento, organização, é mais um nome para nos guiar. E agora, falando, Carlos, uma coisa que eu esqueci talvez de ressaltar, é que nem sempre é necessário fazer isso a nível individual. Pode ser assim, por exemplo, o teu grupo na tua cidade, mencionaste que é o... Instituto Mundo Unido. Então, o Instituto Mundo Unido pode fazer essa contabilidade do que está fazendo, porque eu acho que é muito fácil a gente, às vezes, se desmerecer, no sentido de não celebrar as conquistas. Porque cada coisa que a gente faz é tão difícil, como o Armando falou, a Fazili falou que a gente tem que renovar nossas escolhas todos os dias. O que a gente faz é bom, a gente, primeiro por organização pessoal, segundo por prestação de contas, porque normalmente a gente pode estar pegando recursos de terceiros. E depois para celebrar conquistas, comparar o que está sendo feito, ver se diminuiu o ritmo, se aumentou, se realmente a gente está conseguindo ajudar o tanto de gente que a gente poderia. Então, eu acho que nós não vamos chegar num número ótimo de impacto a nível científico. É algo extremamente pessoal dentro do seu ambiente e dentro do teu grupo de ação. Então, e também é o primeiro, a gente colocou ali versão 1.2, se não me engano. Espero que tenham mais 200 versões, Cardoso está convidado a colaborar, todos estão convidados a desdobrar isso aí em outras dezenas de possibilidades de comunhão. Mas, Carlos, é isso, eu acho que trouxesse um ponto bem interessante, e a Nana também, né, ela mencionou que às vezes o próprio grupo faz ações, e eu acho que nada mais interessante do que, ao invés de fazer individualmente como pessoa física, fazer a ação do grupo, medir e compartilhar, né? Então é isso, não sei se eu te respondo e se a Lelê quer complementar. Tá perfeito. Obrigadão. Valeu, Carlos. Eu que agradeço. Obrigada, Carlos. Só para... Acho que o Guilherme queria falar alguma coisa, não? O Guilherme tinha... Isso. O Guilherme abriu o microfone. Sou eu? Dá-lhe, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. O primeiro contato com o EDC foi lá em Lopiano, em 91. Estava fazendo escola Gen, e de repente que era lançou a bomba aqui no Brasil, né? E eu, filho de 2 contadores, geralmente a trajetória era seguir a perspectiva dos pais. Mas quando voltei para cá em 92, eu acabei passando no curso de economia. A gente vem numa situação precária, a gente é de Belém do Pará, e hoje estamos aqui no Rio, pelo esporte. O curso de economia foram 14 anos, pela dificuldade obrigatória de ter que trabalhar e ter que se formar. E, no início, a gente voltou muito empolgadíssimo com o conceito, né? A ponto de, inclusive, abraçar o curso de economia. Mas a gente tendeu abraçando para a economia solidária, né? Tentando abordar um pouco mais de economia solidária. Porque, minha visão, desculpem, né? Eu acho que o que a gente queria trabalhar, né? Com o conceito de economia, o que gera valor é trabalho, né? Então, a ideia de economia é você juntar pessoas que têm potencial de trabalho para gerar renda. Economia de comunhão
dentro do conceito econômico, né? Já o resultado financeiro que você dispõe para promover ações sociais. E aí, neste sentido, o que a gente queria muito contribuir era com isso, né? Porque, em vez de dar uma assistência direta, não usa o esporte, inclusive como ferramenta de promoção para a EDC. Acho que a gente estava antes, depois dos 14 anos, a gente tentou fazer especialização, fez 3, mas acabei entendendo para a área ambiental. Eu sou lá do Pará, sou também servidor público da área ambiental, que acabei trabalhando mais com esses impactos ambientais. Mas eu acho que é uma ferramenta, é um conceito que ainda precisa ser muito trabalhado sob essas perspectivas. Eu tô afastado da área, já tem 2008, 2013, já vai para 9 anos, porque eu adoeci. Mas eu acho que tem ainda muito a ser discutido sobre essa perspectiva, né? De não com o resultado financeiro das empresas de EDC, aí eu vou usar pelos meus conselhos que eu aprendi, não fazer assistencialismo, mas fazer promoção social, né? Empreendedorismo social, promover, por exemplo, aí eu cito meu caso, né? Porque eu usei o esporte. Hoje a gente está com o filho até representando o Brasil, né? Quantos talentos foram perdidos para droga, por prostituição, que, de repente, se tivesse um projeto social voltado para eles, ao mesmo tempo que poderiam resgatar dessa mazela social, poderiam promover marca de empresa, promover até mesmo economia de comunhão. Um pouquinho para contribuir. Guilherme, era isso. Você comentou que você conheceu em 91, né? Então, na verdade, a EDC não trabalha com essa ideia de lucro, resultado financeiro para projetos, né? Eu não sei se ficou claro, mas até no nosso site isso está bem explicitado. A gente trabalha com essa ideia que nós somos o Movimento Global pela Erradicação da Pobreza, onde as pessoas compartilham recursos a partir desse reconhecimento, né, como membros de uma comunidade global. Então, assim, as nossas empresas, na verdade, pouquíssimas empresas de DC têm lucro, né? A maior parte dos nossos empresários compartilham recursos livremente porque desejam estar em conexão com a EDC. E também, os nossos projetos hoje não têm nenhuma relação com assistência, sabe? A gente pode conversar contigo melhor, mas todos eles visam a promoção humana, o florescimento humano. Até o Jean Santos, que está com a mão levantada aqui, pode falar de primeira voz, né, dos projetos que a gente tem feito na comunidade do Beiru. Então, assim, nós não trabalhamos com a ideia de assistência mesmo, a ideia como a gente falou ali, florescimento humano, protagonismo social, as relações de proximidade, né? Mesmo os auxílios que são concedidos financeiros para situações emergenciais, eles são todos suportados por projetos nos quais as pessoas são escutadas e acompanhadas, né? Passam por processos de florescimento humano. Então, assim, nesse sentido, está bem interessante, a gente tem muita coisa para melhorar, suas contribuições são super bem-vindas, a gente fica super feliz de te escutar, mas, assim, realmente a gente trabalha com essa ideia que você comentou mesmo, com florescimento humano. Você pode visitar o site, a gente pode conversar contigo também no privado, compartilhar os projetos, e até o Jean está aqui com a mão levantada. Jean, você podia contar um pouco da experiência, eu não sei qual era a tua intenção ao levantar a mão, mas como você levantou a mão na seguida do Guilherme, né, a gente está falando desse assunto, você podia trazer o seu testemunho aí em Beiru. Vamos que vamos, gente. Guilherme. Obrigada, Guilherme. Não. Então, vamos que vamos. Boa noite para vocês, né? É bom a gente estar aqui compartilhando nessa mesa, nesse momento. Né? Agradeço a todos e a todas aqui por dar continuidade. E quando a gente fala sobre o propósito... Jean? Ah, tá.
Ele tem bastante filhos, alguém está chamando ele. Pronto. A casa é movimentada, né? Aqui é a casa de todos. Então, como respondendo assim, de maneira o quanto é importante, de fato, a gente ter esse momento, um guia, um norte, um momento avaliativo, para que a gente possa dar mais valor àquilo que a história da EDC ela faz conosco. Então, a gente precisa, de fato, ter um local, ter um guia, né, de impacto, até para mensurar. Me lembro aqui que, em 2019, eu fui convidado para falar um pouco sobre a EDC, lá na PUC, e o Colela ele perguntava sobre como mensurar a economia de comunhão na nossa vida aqui na Bahia. E aqui, respondendo a essa questão do Guilherme e a Lelê, de fato, perceber esse universo valórico, bio, psíquico, social e espiritual, que faz com que as pessoas tenham voz e vez, independente da sua condição social ou do seu risco social. E fazer o bem, como a EDC fez para a minha vida, não é falar sobre a minha vulnerabilidade herdada de um Brasil, porém, é colocar a minha sagacidade e a capacidade de colocar em prática essa questão da economia de comunhão, do valor que eu tenho dentro dessa comunidade. E aí, quando eu vejo o Emílio trazer esse papel, né, esse local onde vai ficar ali algumas respostas, de maneira livre, que qualquer pessoa pode começar a medir suas horas dadas, seu intelecto, se é um recurso financeiro, se é uma ideia. É importante isso, porque todo mundo, todas as pessoas, independente da região do país, pode contribuir e pode se ver como pessoa desenvolvendo a sua habilidade na economia de comunhão. O grande lance aqui vai ser a diferença das outras economias, que você precisa estratificar o outro. Quando Emílio ele traz aí com essa proposta da economia de comunhão, na condição de pedagogo que eu sou, eu não consegui ver estratificação da pessoa. Eu consegui ver a pessoa se colocar como servo, como um interlocutor, como voz e vez, diferente dos outros. Então, parabéns mais uma vez, que é, de fato, esse olhar a pessoa e não olhar a fragilidade que a pessoa tem. Então, é importante. E na condição de pedagogo, quando a gente fala sobre impacto, vem do vocabulário dar valor. Que quando você olha o impacto de algo, é porque te chama a atenção, você coloca para o centro. E aí, mais uma vez, de maneira assertiva, a economia de comunhão traz a pessoa para o centro. E aí olha que ela tem as suas dimensões bio, psíquico, social e espiritual nessa sociedade. E aí você, de fato, coloca a pessoa no centro, assim como o Papa Francisco, falando aqui do Pacto da Educação, né? Que coloca, ter coragem de colocar a pessoa no centro e olhar ela na sua integridade. Então, mais uma vez, obrigado por estar colocando as pessoas no centro da discussão e deixar que elas, de maneira livre, processual ou não, possam se colocar à disposição. Beleza? Então, é nesse sentido que eu observo já a mudança na nossa comunidade. As pessoas tendo voz e vez e não dizendo que a pessoa é fraca, por isso que estou ajudando ou por isso que eu vou ajudá-la. Obrigada, viu, Jean? Nossa, faz o coração bater forte aqui, viu? Na verdade, eu levantei a mão primeiro, ia falar parabenizar o Dia das Mulheres, né? Porque quando a gente vai falar sobre colocar a pessoa no centro e a cultura do impacto, a gente vê o quanto é importante as mulheres nesse Brasil que têm um útero, que faz trazer de novo a esperança. E está aqui, nessa roda de discussão, ver, de fato, o ato de esperançar. Não ficar esperando as coisas acontecer, mas arregaçar as mangas e ser a própria camisa dessa mudança. Então, obrigado a todas as mulheres aqui, de longe e de perto, sintam-se abraçadas, porque, de fato, vocês são bem-aventuradas em nosso Brasil.
Obrigada, viu, Jean? Agradeço aí em nome das mulheres que estão conectadas aqui, né, das palavras, assim. E, gente, eu estou vendo aqui o avançar da hora, mas a Maria do Socorro conseguiu escrever o que é que ela queria, né? Perguntar, eu vou ler aqui, aí eu passo a bola, tá, Emílio? E aí eu acho que a gente já vai se encaminhando, né, para a conclusão, porque, assim, só para adiantar um pouquinho, o spoiler, é que esse aqui é um primeiro encontro de vários outros que a gente vai fazer, então a gente não precisa também, a gente vai ter outros espaços, né, para conversar mais. Enfim, a pergunta é, da Maria do Socorro, né? Existem duas ferramentas, a planilha e a comunidade online. A comunidade abrange uma comunhão de quem vive no diálogo de relação com projetos, mantendo uma relação com instituições. A hora disponibilizada na gratuidade é um valor único para que as empresas possam contabilizar como um capital social. A Ampecom registre o avanço da comunhão com projetos. Será interessante planilhas diferentes para que a Ampecom faça a planilha global com os dados nacional. Tá. Eu vou tentar responder e caso a gente não consiga, depois a gente pode enviar por e-mail algo mais detalhado. Alguns pontos aqui. São duas ferramentas, sim. A planilha é uma ferramenta pessoal e a comunidade é onde a gente vai conversar e compartilhar. Ali ela pergunta, a segunda pergunta dela, se a comunidade abrange uma comunhão de quem vive num diálogo de relação com projetos. Eu não sei se eu entendi, mas talvez assim, todos os nossos projetos estarão lá compartilhados também. Tudo que a Ampecom fizer estará lá. Então, todo o projeto Ampecom, os vários, acho que são 9 a 11 projetos diferentes estarão lá e todo mundo pode acompanhar. Quanto à hora disponibilizada na gratuidade, para as empresas a gente propôs dois valores. Tem a hora técnica, que é aquela hora específica própria do meu conhecimento, que é único e que aquilo tem um valor X. Eu vou dar um exemplo do Jean. Ele provavelmente dá dezenas de horas de aula de música na comunidade. Quanto custa um professor de música por hora? Custa X. Quantas horas ele doou? Tantas. Se multiplica isso, faz um levantamento do que o Jean está gerando de comunhão na comunidade dele. Então, isso dentro de uma empresa, daqui a pouco um contador, alguém mais com uma função específica, prestando serviço específico. A hora base, eu tenho depois, nos comentários, na própria planilha, está a explicação do que seria a hora base. E aqui na capa, até eu estou vendo aqui, na capa tem a explicação item a item de como preencher a planilha. Então, ali está escrito doação hora base, a doação de tempo para eventos e ações que não têm necessidade de conhecimento específico, normalmente fora de horário de expediente. Então, essa hora base é uma doação de hora, mas isso a gente vai mudar aqui, que está errado. A gente vai botar a hora base somente na planilha da pessoa física, tá? Vai tirar da pessoa jurídica. E o que mais que a Maria do Socorro pergunta? Seria interessante planilhas diferentes para que a Ampecom faça a planilha global com os dados nacional. Também não sei se eu entendi bem, mas a Ampecom sim faz uma contabilidade do impacto próprio dela com os seus projetos e no final do ano a gente quer somar tudo que a Ampecom realizou, conseguiu fazer através de toda a sua rede, com as centenas, quem sabe milhares de planilhas de toda a nossa rede, das pessoas, das organizações, das empresas que vão repassar. Esse número a gente quer, né, fechar no ano contábil e apresentar para a sociedade como uma prestação de contas. Maria Socorro, se eu não conseguir te responder, eu fico muito feliz depois da gente continuar essa conversa. Pronto, a gente vai passar, acho que ela já deve ter saído, viu, Emília? Mas a gente vai passar a gravação para ela depois. Verônica, só tem uma coisa importante para encerrar esse assunto da medição do impacto, né, que a gente só queria fazer um anúncio breve, que nós também fizemos uma compreensão nesse caminho de que não é a nossa expertise, a nossa especialidade trabalhar com certificação de gestão, de métricas de gestão, etc. Nós temos ali princípios que a gente procura vivenciar, mas e por que a gente chegou a essa conclusão? O nosso core, né, o nosso específico é essa proposta de valor que a gente apresentou. E existem outros movimentos e organizações que fazem isso com maestria, com muita técnica. Então, a gente não tem que competir, a gente tem que colaborar e unir forças, né? Então, nesse sentido, a EDC está fazendo um diálogo com o Movimento B, ele já começou, porque a gente vai fechar uma parceria, provavelmente,
para que empresários, empresárias, empresas de EDC que queiram certificar, medir o seu impacto em todas as áreas de gestão, possam fazer isso com auxílio técnico que seja competente, com uma organização que é especialista nesse assunto. Então, a gente vai direcionar, né, para o Sistema B, e a gente vai trabalhar em parceria, né? Nós estamos nesse diálogo com eles, a ferramenta deles é gratuita, está disponível na internet, então a gente está caminhando para isso, só para dar um retorno também a respeito dessa questão da gestão, né? Como é que a gente vai trabalhar. A gente não vai aprofundar esses assuntos aqui, porque todo mundo, a gestão é uma coisa séria, né? Então, a gente vai deixar com quem sabe fazer bem essa parte e vamos trabalhar colaborativamente. Certo, obrigada, Lali. Bem, então, como eu estava dizendo, assim, pela hora, eu acho que a gente já pode caminhar para a conclusão. Eu queria só resgatar aqui, porque ainda vieram algumas perguntas no chat sobre como entrar, né, na ferramenta do Workplace, né, e tudo. Então, só resgatando a informação, todo mundo, né, que está participando aqui do nosso encontro pode acessar o nosso site da Economia de Comunhão. Vamos colocar, vai sair agora, já no chat de novo. Ali vai na parte Faça Parte, onde você tem algumas opções para se tornar um associado ao PECOM, desde a gratuita e outras mais opções, né? E através dessa primeira conexão nossa, né, desse primeiro contato, a gente vai começar a direcionar, né, vocês, cada um que está aqui para o Workplace, para participar, né, e estar ali, né, com a gente nessa comunidade virtual. Isso. E aí também, através dessa associação, né, a gente vai também encaminhar a planilha que o Emílio apresentou hoje à noite para a gente, né, essa planilha do Guia de Impacto. E também vão me mandar o manual, né, Emílio, do Guia de Impacto, que está prontinho, né, a gente vai mandar um material, tem um material muito bacana, gente, preparado, assim, com muita dedicação, que a gente vai colocar vocês todos, assim, nesse circuito, né. E também, agora, assim, outra coisa é que o nosso próximo encontro, hoje a gente não vai dar um ponto final na nossa conversa, então a gente vai ainda se encontrar durante o ano, e a gente já queria deixar marcado um próximo ponto de encontro nosso, que seria dia 30 de março, agora no final do mês, e nesse encontro a gente já queria até lançar o desafio, né, de trazer já algumas experiências mesmo, né, da vivência desse guia de impacto que o Emílio, né, e a Lelê, a Economia de Comunhão, trouxe aqui como proposta. Então, anotem aí na agenda, dia 30/3. Todo mundo também vai ser acionado, né, pelos contatos, né, e-mail, WhatsApp. E quero seria o encontro. Uma boa pergunta. Não, a gente viu que... Opa! Normalmente a gente normalmente está marcando esses encontros aqui, esse tipo de encontro às 20 horas. Né? Então, a princípio, às 20 horas. Mas se qualquer mudança, assim, a gente imediatamente vai avisar vocês. Então, agendem aí agendem, 30 de março, às 20 horas, nosso próximo encontro, já com, quem sabe, né, quantos resultados aí, né, que a gente já pode trazer, né, Emílio? O Emílio está até com o microfone aberto aí. Não, com certeza. Então, todo mundo convidado e, assim, espero que o máximo possível de pessoas já tenham entrado lá no Workplace. A gente vai trocando ideia por lá. Vamos usar como a gente usa o WhatsApp para falar com a família, né? Nós somos uma grande família. E vamos lá. Como eu falei, é novo, mas eu tenho certeza que a gente vai estreitar nossa relação para algo muito diário, muito constante, muito legal. E o convite vai estar lá também. Então, lá vai estar a marcação, também vai ter o guia lá no Workplace. Então, a partir de amanhã, começam a enviar os e-mails, né? Com as orientações para todo mundo. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima noite. Valeu demais esse momento juntos. E eu estava com saudade de todo mundo. Continuo com saudade, quero ver cada um. E é isso, Emílio, né? Missão ainda, não feche, por favor, a sala ainda. Agora sou eu que estou pedindo para não fechar, mas... Nesses 3 minutinhos aqui, eu vi, né? Eu percebi que tem algumas carinhas novas, assim, né? Não sei, ao menos eu não conheço, não lembro, por exemplo, tem uma Aline aqui, Aline Maria Rocha, não sei. Quer Pode dar se apresentar, né? ao menos um oi, dizer como é que você parou aqui, Aline. Não, eu já está.
Agora? Sim, ótimo. Boa noite, boa noite. Eu cheguei aqui através da Paula. Ela, na verdade, a gente trabalha juntas numa iniciativa chamada Circular, que também tem a ver com questões de impacto e educação financeira nesse quesito. Então, eu vim aqui para tentar entender um pouco a proposta. Então, ainda estou nesse movimento de entender como funciona tudo isso. Eu cheguei um pouco atrasada, então parte do que vocês compartilharam eu fui pegando no ar, mas eu vou aproveitar que vai ter um próximo encontro e se eu puder participar, eu vou... Acho que até lá eu já consegui me inteirar, assim, de como vocês funcionam, para eu poder até contribuir de uma outra forma, com uma outra qualidade. Maravilha. Seja bem-vinda. Bem-vinda, viu, Aline? Bom te conhecer. Olha, se cadastra lá no nosso site, assim a gente já, né, já se conecta contigo e mantém esse contato vivo, né? Tá bom? Então, até a próxima. Não sei se tem mais alguém, vocês identificaram aqui? Mariana. Como? Mariana. Saiu já. Tem alguma Mariana? A Maraiana, na verdade, eu acho. Eu acho que tem duas Marianas. Mariana, não sei se ela está aí ainda. A Mariana, ela deu um sorriso e abriu a câmera ali. Mariana. Tem duas. Mariana. Vamos ver, ela abriu e... A Mariana. Aqui, a Mariana. Oi, Mariana. Diga lá, como é que você chegou aqui? Eu cheguei através da Nina. Foi a Nina que me mandou o link, né? E aí, eu já conhecia a história, só que eu não tinha noção, assim, de que estava tendo essa revolução, vamos dizer, né? Mas também para mim é novo, algumas questões que vocês falaram e muita coisa ainda estou confusa, né? Mas é isso, vai ter o próximo encontro e eu vou estar de novo. Certo, então, Mariana, obrigada, viu? Então, nada. associa-se aí no nosso site, a gente já vai entrar nesse grande fluxo aqui, ó, nessas conexões aí da nossa rede. Até a próxima. Agora, eu não sei, hein, vocês identificaram, mas ainda dá tempo de mais um últimozinho, assim, para a gente saudar. Alguém? Cadê a Kátia? A Kátia está lá com a carinha dela. Boa noite a todos. Não é a minha primeira aparição, né? Mas eu estou aprendendo e eu gosto muito de ver. E Chiara me motiva muito. E a economia de comunhão, para mim, está sendo um grande aprendizado. E como eu sempre falo, tem que ser... As pessoas precisam saber o que acontece na economia de comunhão. Ela tem 30 anos e ela dá certo. As pessoas precisam saber que ela está dando certo, né? Então, essa comunicação é muito importante. A rede precisa ser... A bolha precisa ser estourada e passar para as pessoas. Boa noite a todos, queridos. Boa noite, Kátia. Também prazer em te conhecer, viu? Então, se inscreve lá no nosso site. O Nildo perguntou, Verônica, se ia ter algum suporte para entrar no Workplace. Daí a gente pode ficar tranquilos que a Narinha, que está aqui, a Narinha querida, ela vai deixar o telefone dela ali no chat, ó, ela está lá, ela vai dar suporte para todo mundo que tem dificuldade com o Workplace, para entrar no online, para se cadastrar. A Ampecom dá assessoria, ninguém está excluído desse movimento. Isso, qualquer coisa eu vou escrever aqui já, digitar, e qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, que estarei à disposição para fazer esse serviço também. Também tem a Mariana Boaventura aqui, ó, levantou a mãozinha. Precisa dar uma palavrinha também, acho que é uma nova entre a gente. Oi, Mariana. Maraiana. Oi, vocês estão me vendo? Sim, sim. Vamos. Então, eu já conheço... Essa é a mineira. Foi o Ademir que me apresentou, mas eu já conheço bastante o movimento, eu praticamente nasci no movimento dos focolares, então é uma grande honra estar aqui hoje.
não esperava menos de um movimento desses. Foi muito gratificante ter pessoas que fazem pelo outro, pela sua empresa também. E eu espero participar muito, já me inscrevi no site e com certeza eu vou estar aqui sempre aprendendo e trazendo o que eu posso agregar aqui para vocês, com certeza. Um prazer, viu, Mariana Boaventura? Então, ótimo. Então, não vou nem falar para É Mariana. É Mariana? Ah, gente, tá Mariana. Tá, ok. Até a próxima. Então tá beleza, bom. então. Gente, então, eu acho que agora vou até sair daqui já, porque é bom a gente se ver, né? Então, acho que a gente já pode concluir, né? Fazer uma foto com quem ficou aí, talvez. Alguém pode fazer uma foto geral, quem abrir sua câmera. Porque esse momento, de verdade, é um momento muito importante, né? Esse lançamento do Guia de Impacto é um momento histórico para a economia de comunhão, gente. Então, quem está aqui está fazendo parte já da história, né? Da economia de comunhão. Então, Jean, abra sua câmera aí, Roseli, se ainda der. Estou vendo aqui umas câmerazinhas fechadas. Tem tanta gente que tem 2 páginas, né? Então vamos abrir o sorriso aí para concluir essa noite. Olha o filho do Jean. Vamos lá, então, primeiro clique aí, um instantinho, todos os sorrisos. Primeiro foi. Fiquem sorrindo, que ninguém sabe quem está na primeira ou segunda câmera, hein? Aí. E agora para a segunda. Olha, praticamente todo mundo de câmera ligada. Lá vai. 1, 2. Espera aí, só um instantinho. 1, 2, 3 e pronto. Não fez o clique mais. Pronto, gente. Então, muito obrigada, né? Obrigada, assim, a Maria Helena e o Emílio, né? Que prepararam essa noite, mas também a cada um e a cada um que estiveram aqui com a gente. E até dia 30 de março, né? É uma quarta-feira, gente. Lembrem de agendar e também convidar, né? Eu acho que vale a pena a gente convidar outros, assim, né? Para conhecerem, ter esse contato com a economia de comunhão. Tem tanta aí já história, né? Tem, não sei, a gente trouxe assim comprovações que realmente é um movimento que pode, né? Que é causa de transformação, né? E quantos estão esperando, né? Dia 30 de março estaremos em mais de 100. Olha, opa, quem falou? Gostei, tá Armando. Hein, Armando? Tá gravado. Muito bem, Armando. Mais de 100. Então, o Armando é novo também. E o seu nome é? Vocês não apresentaram esse cara de Piracicaba aí, ó. Eu estou conhecendo, sabe? É sempre a primeira vez. É isso.